boa noite. Eu sou Daniele Popov e a partir de agora você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Temer defende pacificação política na Venezuela e diz que o êxodo venezuelano perturba países da América Latina. Intervenção federal. O governo vai destinar R$1 bilhão para a segurança no Rio de Janeiro. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, na TV Brasil, na Rádio Nacional e em emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando da crise humanitária na Venezuela. O assunto foi tema de reunião do presidente Michel Temer com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Em visita oficial ao Brasil, o presidente da Colômbia foi recebido pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia oficial no Palácio do Planalto. Além da crise na Venezuela, Temer e Santos conversaram sobre temas como segurança pública, comércio, investimentos e segurança pública, especialmente no que diz respeito ao combate ao crime organizado. O presidente Temer citou em discurso como o Brasil e Colômbia estão lidando sobre a crise na Venezuela. Temer afirmou que o êxodo venezuelano perturba países da América Latina. O presidente disse ainda que o Brasil não patrocina o que está acontecendo na Venezuela e defende a democracia no país. Este êxodo venezuelano para o Brasil e para a Colômbia perturba os países da América Latina. E nós fizemos questão de evidenciar que a nossa relação com a Venezuela, pelo menos da parte do Brasil e certamente da Colômbia, é uma relação institucional, é de Estado a Estado. Mas não significa que nós patrocinemos o que está acontecendo na Venezuela sob o foco político. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. O presidente colombiano Juan Manuel Santos também citou a Venezuela durante pronunciamento à imprensa. Disse que o país fez um pedido a Nicolás Maduro, presidente venezuelano, para que aceite a ajuda humanitária oferecida pelos países vizinhos. Santos afirmou não entender como se nega esse tipo de ajuda e alertou que continuará trabalhando em todas as frentes para a pronta recuperação da democracia da Venezuela. Sobre a economia, Michel Temer destacou o aumento de 25% no comércio bilateral e citou a entrada em vigor no ano passado do novo acordo comercial Mercosul-Colômbia, abrindo novas oportunidades de negócios. No encontro entre Temer e Santos, foram assinados memorandos de entendimento nas áreas de agricultura familiar, comércio, com foco em micro e pequenas empresas, e uma declaração conjunta para fortalecer a cooperação bilateral. Ainda sobre crise humanitária na Venezuela, eu converso agora com a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, que tem mais informações a respeito da situação, né, Carol, dos venezuelanos que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, né? Boa noite. Boa noite, Daniele. Bem, é isso mesmo. A partir de abril vai começar um processo chamado de interiorização dos imigrantes venezuelanos que estão em Roraima e vão ser levados para cidades de São Paulo e Manaus. A ideia é levar essas pessoas para estados com mais estrutura e aliviar a superlotação do estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela e acaba sendo uma das principais entradas dos venezuelanos no Brasil. Na capital paulista, são 300 vagas para abrigar os imigrantes e em Manaus, 180. Desde 2015, mais de 30 mil venezuelanos pediram refúgio ou residência temporária aqui no Brasil. Por dia, entram de 600 a 800 venezuelanos no país, mesmo que não fixem residência aqui. E olha, ainda em Roraima, moradores de Mucajaí, uma cidade que fica no interior do estado, fizeram na tarde de ontem uma manifestação e em seguida atearam fogo aos pertences de venezuelanos que viviam em um abrigo municipal na zona central da cidade.
Esse protesto ocorreu depois que os moradores ficaram revoltados com a morte de um brasileiro que supostamente morreu, durante uma briga com venezuelanos no último sábado em um bar do bairro Sagrada Família. Segundo a Guarda Municipal, o protesto começou por volta das 5 da tarde e foi organizado depois dessa suposta briga. Procurada pela Agência Brasil, a Prefeitura de Mucajaí informou que vai apurar os fatos para poder se manifestar. Já a Polícia Civil e as Secretarias Estaduais de Justiça e Cidadania e Segurança Pública ainda não se posicionaram, ainda não deram retorno à nossa reportagem, Daniele. Obrigada, Carolina Pimentel. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E agora a gente muda de pauta para atualizar as informações sobre a segurança no Rio de Janeiro. O presidente Temer vai destinar R$1 bilhão para a intervenção federal no Rio e o comandante do Exército, o general Vilas Boas, defendeu hoje que sejam feitos ajustes na intervenção para otimizar o uso dos recursos. Então eu converso com Maurício de Almeida na redação da TV Brasil. Oi, Maurício, boa noite. Conta pra gente os detalhes dessa declaração. Olá, boa noite, Daniele. Bem, ontem nós chegamos a falar que a verba do Palácio do Planalto destinada ao Rio de Janeiro seria de 800 milhões. Depois teve esse reajuste e hoje o governo federal confirmou R$1 bilhão para as Forças Armadas na intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Um detalhe, esse dinheiro só pode ser utilizado para despesas futuras. Não pode pegar essa verba, por exemplo, para pagar salários atrasados ou despesas atrasadas com fornecedores aqui do governo do Rio de Janeiro. A equipe econômica do governo admitiu que essa verba é inferior à que foi solicitada pelo general Braga Neto, o general que é o interventor da segurança aqui no Rio de Janeiro, mas disse que no momento essa é a realidade possível, R$1 bilhão para a segurança aqui no estado. E disse também que o governo do Rio de Janeiro deve arcar com as suas responsabilidades, pagar os salários em dias e colocar também o dinheiro na segurança pública aqui do estado. O general Vilas Boas, que é o comandante do Exército, como você falou, participou hoje de um evento no BNDES aqui no Rio de Janeiro e disse que a verba necessária não chegava aos R$3 bilhões, como deputados do Rio de Janeiro ontem comentaram, que essa verba seria de aproximadamente R$1 bilhão e 500 milhões. Mas recebendo R$1 bilhão, o Exército vai conseguir fazer pequenos ajustes, realizar pequenas mudanças no seu planejamento, mudanças que não vão atrapalhar a intervenção e colocar em prática esse plano de segurança de acordo com a realidade econômica do governo brasileiro. Segundo o general Vilas Boas, tudo isso deve acontecer dentro da normalidade. Agora, uma outra novidade sobre as Forças Armadas, o Comando Militar do Leste anunciou que no máximo em 3 semanas vai deixar a Vila Kennedy, vai deixar de realizar os patrulhamentos diários que estão acontecendo lá na Vila Kennedy. Atualmente, cerca de 50 militares do Exército vão diariamente para a Vila Kennedy fazer o patrulhamento durante o dia e à noite cabe à Polícia Militar fazer esse patrulhamento. Com o Exército saindo, ficará apenas a Polícia Militar na Vila Kennedy. O Exército retirou barricadas montadas pelo tráfico de drogas e também fez uma grande ação social, com serviços médicos, odontológicos e também tirando documentos para a população. Segundo o general Braga Neto, o interventor, a Vila Kennedy é uma espécie de laboratório e ações semelhantes devem acontecer em outras comunidades aqui do Rio de Janeiro. Daniele. Boa notícia, né, Maurício? Olha, a respeito da intervenção federal no Rio, você conferiu conosco ontem que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que seja aprovada a desoneração da folha de pagamentos de vários setores e que parte do dinheiro arrecadado seja usado para prioridades como a intervenção. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre esse assunto. Ele avaliou que a mudança na desoneração da folha pode ajudar com investimentos na segurança no Rio. O plenário da Câmara vai analisar hoje a urgência desse projeto, que reduz as isenções fiscais nas folhas de pagamento de vários setores. Ou seja, é uma proposta que pode aumentar a arrecadação federal e o eventual repasse de dinheiro para os estados. Rodrigo Maia avaliou que é uma boa ideia, que já há um projeto e que a Câmara pode avançar rapidamente e depois o Senado também, porque aí o presidente Temer tomaria a decisão de alocar os recursos na área que bem entender. A gente vai ficar de olho nessa pauta no plenário da Câmara para atualizar as informações para você. Mas agora eu continuo conversando com o Maurício de Almeida, lá no Rio de Janeiro, né, Maurício? Em relação ao caso Marielle Anderson. Hoje foi um dia de tomada de depoimentos no Rio sobre esses assassinatos. Houve alguma nova manifestação das autoridades sobre o assunto, sobre essa investigação, Maurício?
Daniele, a polícia agora está interrogando amigos, parentes e pessoas que trabalhavam com Marielle para tentar descobrir se existe algum tipo de ameaça, algum comentário que essas pessoas possam revelar durante o depoimento e que isso ajude a polícia a tentar identificar os assassinos. A primeira que prestou depoimento hoje na divisão de homicídios aqui do Rio de Janeiro foi Mônica Benício, viúva de Marielle. Ela passou praticamente a tarde inteira conversando com o delegado, passando informações sobre o dia a dia, a rotina de Marielle. Por enquanto, a Polícia Civil não revelou nenhum detalhe desse depoimento e Mônica deixou a delegacia sem falar com jornalistas. A polícia também vai analisar os telefones celulares que foram utilizados na região do crime no momento em que ele aconteceu, desde o momento que aqueles carros chegaram e ficaram parados esperando a saída da vereadora. Por isso, ela vai receber informações de 26 antenas e 5 operadoras de telefonia aqui do Rio de Janeiro. E uma novidade sobre os boatos que foram publicados na internet, notícias falsas, hoje o Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir uma investigação sobre a desembargadora Marília Castro Neves, que publicou uma notícia falsa sobre Marielle na internet. E nesse momento está sendo realizada uma manifestação nas ruas do Rio de Janeiro, no dia que está se completando 7 dias da morte de Marielle. A manifestação vai terminar com um ato ecumênico. Daniele. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. Ainda sobre segurança, hoje é um dia de pautas importantes na Câmara e no Senado. Você tem acompanhado com a gente aqui. A Mariana Jungmann também sempre traz informações sobre os projetos de segurança que estão na pauta do Legislativo. Mas hoje quem vai atualizar a gente sobre essas votações é a Carolina Pimentel, né, Carol? Isso mesmo. Vamos atualizar aí o pessoal, né, gente? Na pauta do plenário da Câmara está um projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública. A proposta é integrar dados e ações estratégicas entre os órgãos de segurança pública. O SUSP, como deve chamar esse sistema, vai englobar vários sistemas de informática para troca de informações entre a Polícia Federal e as polícias civis e militares, além dos bombeiros. E ainda pela proposta, a gestão desse sistema ficaria a cargo do Ministério da Segurança Pública. No Senado também tem projeto sobre segurança, está na pauta do plenário. O plenário, inclusive, pode votar nesta semana um projeto que restabelece a necessidade do exame criminológico para a progressão do regime do preso e aumenta os prazos do cumprimento da pena para a concessão desse benefício. Também está na pauta da Casa um projeto que agrava a pena de crimes praticados em situação de tocaia, nas proximidades de uma residência, no interior ou perto de uma escola, além de um projeto que acaba com benefícios processuais penais para jovens criminosos. E a gente vai ficar acompanhando essas pautas, né? Verdade, Carol, obrigada. Bom, nosso tema agora é a discussão sobre a prisão após condenação em segunda instância. A gente lembra que já há decisão do Supremo Tribunal Federal desde 2016 que permite a prisão depois de julgados os recursos, né? Nos últimos tempos de Lava Jato, porém, principalmente depois de o ex-presidente Lula ter sido condenado em segunda instância, o tema voltou ao debate público. Ontem você viu conosco que um grupo de advogados do Ceará entrou no STF, inclusive com uma tentativa de barrar de forma generalizada a prisão desses condenados. O ministro Gilmar Mendes já decidiu sobre esse habeas corpus coletivo e quem conta pra gente os detalhes é a Jéssica Gonçalves, lá na Rádio Nacional. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, Dani, boa noite para você e para todo mundo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou ontem um habeas corpus coletivo para impedir a prisão de condenados em segunda instância. O habeas corpus foi encaminhado ao STF por 10 delegados de Fortaleza para impedir a prisão de várias pessoas. Gilmar Mendes considerou o habeas corpus genérico e que não poderia ser acatado, porque cada caso deve ser julgado de forma individual. Já os advogados argumentaram que essas pessoas estariam sofrendo constrangimento ilegal por causa do que chamaram de omissão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, ao não colocar na pauta de julgamentos do plenário 2 ações sobre a prisão após condenação em segunda instância. A ministra Carmen Lúcia já deu declarações sinalizando que não vai voltar a este tema. Uma dessas ações é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode ser preso após análise do último recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que deve ocorrer lá em abril. Eu volto com você, Dani.
Obrigada, Jéssica. Mais tarde a gente volta a se falar. Ainda sobre essa discussão da prisão em segunda instância, havia a expectativa de uma reunião hoje dos ministros do STF com a presidente Carmen Lúcia. A assessoria do tribunal, inclusive, chegou a confirmar o encontro para o fim da tarde, depois das sessões das turmas da Corte. O ministro Celso de Mello, que é o mais antigo membro do Supremo, confirmou que foi ele quem sugeriu a reunião. Mas como desde o princípio era um encontro informal, não houve aí a formalização na agenda dos demais ministros e, por isso, a reunião não ocorreu. Vamos ver então no próximo bloco. Você confere conosco que o Ministério da Saúde anunciou mudanças na vacinação contra a febre amarela e também os detalhes sobre os compromissos firmados por autoridades no Fórum Mundial da Água. Daqui a pouquinho eu volto já.